Então, a partir de agora, agora sim, a aula está sendo gravada. Então, página 12, todo mundo aí com a apostila aberta para fazer a correção. Bom, para resolver os exercícios que eu pedi hoje, você deveria ter assistido aquela aula em que eu falei sobre a Revolução Industrial, né? Que houve um processo de modificação no processo produtivo e que aconteceram três grandes mudanças, né? E alguns afirmam que está passando por uma nova mudança no processo produtivo, tá? Que a gente chama de fases da Revolução Industrial. Então, sobre essas fases da Revolução Industrial, a partir da página 12, a gente tem algumas tarefas que foi que eu pedi que vocês fizessem, né? Então, o número 1 da página 12, aliás, todos os três exercícios da página 12 estão relacionados é, a dispersão da produção de peças de aviões da marca Boeing, né? Então, cada pontinho que a gente vê no mapa são locais onde a Boeing tem uma filial que produzem peças para essa marca de aviões, para essa empresa aeronáutica, ok? Então, número 1, em quais continentes são fabricadas as peças que compõem os aviões da Boeing? Então, você vai olhar aí no seu mapa e dizer quais continentes a gente tem. A gente tem na América algum pontinho vermelho? Tem. Então, tem na América. Tem na Europa? Tem. Tem na África? Sim. Tem na Ásia? Sim. E tem na Oceania? Também. Então, nós temos os 5 continentes, né, empresas que vão produzir peças para a Boeing, tá? Que é uma empresa que produz aviões, tá? Para quem não conhece a Boeing. Então, a gente tem na América, na Ásia, na Europa, na Oceania e na África. Então, são 5 continentes que têm aí empresas que vão estar relacionadas à Boeing. Tudo bem? Estamos na página 12, que me perguntou aí no bate-papo. Acabamos de fazer o exercício número 1. Tá? O número 1 pede para que você diga em quais continentes, de acordo com o mapa, a Boeing tem sede das suas empresas, que vão produzir peças para esse avião, tá? Ou para os aviões, né? Melhor dizendo. Ok? Número 2. Em sua opinião, onde ocorre o desenvolvimento técnico, científico e tecnológico dos aviões produzidos pela empresa? Será, por exemplo, que seria lá na África do Sul? Será que seria produzido, por exemplo, na Índia, Arábia Saudita? Aonde será que a Boeing, que é uma empresa lá dos Estados Unidos, ela vai ter o desenvolvimento do avião? Aonde será que esse avião é planejado? Onde será que a tecnologia que vai ser empregado em cada peça desse avião é planejada, é desenvolvida? Seria lá nos Estados Unidos, né? Não se esqueça que a sede dessas empresas, geralmente a gente pode pensar que é uma sede de um país desenvolvido, um país rico. Então, se a Boeing é uma empresa que consegue se dispersar as suas filiais para todo o planeta, mas a sede dela é nos Estados Unidos, também a gente vai entender que é nessa sede que todo esse avião e todas essas peças são pensadas, a tecnologia, as técnicas empregadas, tá? Então, aonde as peças desses aviões são pensadas? O desenvolvimento é feito lá nos Estados Unidos, beleza? Número 3. Explique a nova lógica industrial como exemplificada pelo caso da Boeing, decorrente do processo de globalização e desenvolvimento tecnológico. Atualmente, como que a gente pode pensar em globalização, desenvolvimento tecnológico no processo produtivo, como exemplificado aqui pela Boeing? Atualmente, as empresas elas têm procurado dispersar a produção da qual ela é especializada. No caso da Boeing, são peças de aviões para montar um avião. Então, quando, por exemplo, eu vejo que no Brasil a gente tem uma fábrica da Boeing, não significa que aqui no Brasil a gente produz o avião, e sim partes desse avião, ok? E aí, essa dispersão da produção é uma tentativa dessas empresas de aumentarem o seu lucro. Porque esses países, eles vão ter matérias-primas que eles necessitam, vão ter mão de obra barata, vão ter, basicamente, pode também ter um mercado consumidor, né? Leis mais
frouxas, mão de obra barata, e aí acaba que atrai essas multinacionais para esses locais, ok? E aí isso só foi possível, essa dispersão da produção global em busca de maiores lucros, porque os meios de comunicação e os meios de transporte facilitam isso, né? Como, por exemplo, que eu vou pensar hoje que algo que é produzido, sei lá na África vai conseguir chegar nos Estados Unidos? Hoje eu tenho meios de transporte que possibilitam isso, né? E assim por diante. Beleza? Então, acho que essa página 12 não tinha grandes dificuldades para resolver, certo? Passamos agora à página 14. Gente, está tudo bem? Vocês querem que eu vá mais devagar? Tem alguém com dúvida? Não? Então, página 14, tá? Vocês sempre aí conversem comigo se houver dúvida. Na página 14, está falando talvez aí, né, do que alguns geógrafos afirmam que está entrando numa quarta revolução industrial, marcada pelo emprego da tecnologia, da informática, né, no processo produtivo. E aí as empresas que vão intensificar o uso dessa tecnologia, da informação, dentro do processo produtivo, são indústrias 4.0. E aí que o texto fala em relação ao Brasil sobre essa indústria 4.0. Não vou ler o texto com vocês. E aí, a número 1. Quais são as características de uma indústria 4.0? Né? A indústria 4.0 é aquele tipo de indústria que vai empregar a tecnologia, a digitalização, a robotização no processo produtivo. Tá? Então, tudo que tem de tecnologia que vai possibilitar a produção ser menos humana possível, isso é característica da indústria 4.0, tá? Onde tem a robótica, onde tem a informática muito aplicada, geração de banco de dados e assim por diante, tá? Então, a digitalização, informatização, robotização são as características da empresa 4.0, da indústria 4.0, tá? E aí vem a questão número 2. Qual a situação do Brasil na corrida tecnológica e industrial? Então, em relação a essa indústria 4.0, né? Como que o Brasil está de acordo com o texto? O texto disse para nós que o Brasil ainda precisa se modernizar, né? Que ainda muitas das nossas empresas não digitalizaram o processo produtivo, ainda tem pouca inserção da robótica, ainda tem pouca mecanização, né? Então o Brasil precisa se modernizar, certo? Tudo bem? Tem alguém aí pedindo para eu dar a resposta do número 3, da página 12, né? Então, é para a gente dizer o que tem a ver o que está exemplificado lá na indústria da Boeing, na empresa da Boeing, com a globalização e desenvolvimento da tecnologia. O que a Boeing ilustra, Gabriel, é uma dispersão da produção, certo? Característica da terceira fase da Revolução Industrial. E essa dispersão da produção só foi possível graças ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação e de transportes também. Tá? Isso que é o que tem a ver. Beleza? Então, aí na questão número 2 da página 14, o Brasil ainda precisa se desenvolver tecnologicamente para que a sua indústria toda seja considerada 4.0. Se comparado ao cenário internacional, o Brasil ainda está um pouco atrasado. Ok? E aí a questão número 3 pergunta se pede para você dizer se nosso estado, se nossa cidade tem alguma indústria 4.0. Eu não conheço nenhuma indústria que a gente pode dizer que ela é 100% 4.0. Na nossa cidade, eu acho que a que mais se aproxima de uma empresa 4.0, uma indústria 4.0, é a Unify. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, quem é o Fenas, a Unify é uma multinacional canadense que tem lá no Distrito Industrial, que ela é especializada na produção de fios, tá? Então, quase todo o processo produtivo lá é mecanizado. Por outro lado, além dessa produção ser mecanizada, ela não se expande no processo de rastreio dessa mercadoria, que é desde rastrear o processo de captação da matéria-prima até chegar no consumidor final. Então, eu não vou afirmar para vocês 100% que a Unify é uma empresa que está aqui no Brasil, na nossa cidade, 4.0.
tá? Mas eu acho que ela é a que mais se aproxima daquilo que a gente conhece aqui em Alfenas. Se alguém conhecer, pode aí colaborar com a gente e trazer essa contribuição, certo? Página 16, pessoas. Na página 16, vai falar de que, a partir da terceira revolução industrial, essas empresas de países ricos que começaram a crescer passaram a criar filiais, chamadas de multinacionais, em várias partes do mundo. E essas multinacionais, elas acabaram contribuindo para que a gente pudesse consumir produtos que têm origem em locais muito diversos, né? Acabando para contribuir para uma homogeneização cultural. Então, por exemplo, às vezes uma mercadoria que eu tenho acesso aqui em Alfenas é uma indústria alemã, por exemplo, mas que é consumido por mim aqui em Alfenas, para alguém lá em Buenos Aires, para alguém em Nova York, para alguém, sei lá, em Joanesburgo, por exemplo. Né? Então, o mundo inteiro pode consumir o mesmo produto, né? Da mesma marca, espalhado pelo mundo inteiro, tá? Então, sobre esse processo de expansão das multinacionais e tudo mais, tem as questões da página 16 e 17. Então, na página 16, pensando na Alemanha, né, o país mais rico, mais desenvolvido hoje dentro da Europa, o país mais influente da União Europeia, tá? Liste algumas marcas de produtos alemães que você conhece ou consome, tá? Alguém sabe algum tipo de produto alemão? Pode ativar o microfone. Volkswagen. Volkswagen, perfeito. Marcas de carro, o que mais? Alguém me mandou aqui no bate-papo. Bia, acho que a Stabilo também é alemã, se não me engano. Aí eu não sei, tá? Aí a gente pode pesquisar depois. Mais alguém? A Audi, Bia. A Audi, a Mercedes, E eu acho que a Adidas também. a Adidas, a Puma, aquela marca de cosméticos chamada Nivea, né? Que muita gente conhece, também é de lá. A Bosch, a Bayer, né? Então, são empresas alemãs. Acho que pelo menos uma dessas marcas que a gente está falando aqui, vocês devem conhecer, né? Então, olha só, olha a distância que nós estamos da Alemanha. Como é que a gente consome esses produtos? Pode ser que muitos desses produtos, de fato, tenham sido produzidos na Alemanha, mas pode ser que a empresa seja de origem alemã, mas que a sua produção seja em qualquer parte do nosso planeta, né? E chegou até nós. Como que esse produto chega até nós, né? Através dos meios de transporte que possibilitam isso. A Tainá, deixa eu ver se foi ela mesma, me mandou aqui no bate-papo, dizendo que ela acredita que a Unify sim seja uma indústria 4.0, porque o pai dela já trabalhou lá antes. E aí, tudo é por máquina, tem muito rastreio da mercadoria antes e depois que sai da empresa e tudo mais. Então, né, é a empresa que eu mais acredito que seja. Tudo bem? Alguém me perguntou, a Sony, de onde é? Não sei, vamos pesquisar aqui no Google, santo Google. Matriz da Sony. Eu não sei de onde que é a Sony. A Sony é de Tóquio. Olha para vocês verem, é lá no Japão. Tanto Google salvando a gente. Ok? Então, aí era para você colocar algumas das marcas que você conhecesse alemãs, certo? E aí, página 17. Página 17. Explique por que a terceira revolução industrial também é chamada de revolução técnico-científica e informacional. Pessoal, a terceira fase da revolução industrial, ela recebe esse sinônimo também porque foi o período em que o processo produtivo passou a empregar muita ciência, muita tecnologia, né, dentro dos produtos que a gente utiliza até os dias de hoje. Né? Então, a terceira revolução industrial é chamada de revolução técnico-científica informacional, porque o processo produtivo passou a empregar muita ciência, muita tecnologia e muita tecnologia da comunicação da informação. Né? Por isso que recebe esse nome. O próprio nome já fala, revolução técnico-científica informacional, porque as indústrias passaram a adotar ciência, tecnologia e formas novas de se comunicar, né? Como, por exemplo, a internet, telefone e tudo mais. Beleza? Número 2.
Cite objetos que você usa no seu dia a dia, cuja fabricação e venda dependem da ciência e tecnologia. Pensa, o que você tem no seu dia a dia que você usa, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, que precisa de tecnologia envolvida para que esse produto chegue até você? O que tem na sua casa que você usa? Alguém me mandou aqui no bate-papo, deixa eu ver. A Ana Júlia, quase tudo. Pois é, né? Então você pensa, Bia, mas eu tomo leite que vem lá do seu Zezinho. O seu Zezinho, ele é um leiteiro que deixa aqui na porta de casa uma garrafa de leite todos os dias. Tá, mas como é que ele conseguiu ter uma vaca que produz bastante leite? Será que ele dá só capim? Será que ele dá uma ração para essa vaca? Será que ele dá injeções nessa vaca de remédios, de Eu não hormônios sabia e nem como tudo é que ele mais? ordenhava, vai que ele tirava leite da vaca com máquina. Pois é, será que ele ordenha na mão essa vaca ou será que ele usa uma máquina para isso? Né? Será que ele trouxe nas costas esse galão de leite lá da roça até a sua casa? Ou ele veio num caminhão, num carro, numa caminhonete? Né? Vamos pensar. Bia, eu fui na feira e comprei um pé de alface orgânico para o almoço. Tá, mas quem disse que aquele produtor não escolheu uma semente geneticamente modificada para que o pé de alface ficasse maior, mais resistente à praga? Será que isso não envolve tecnologia, não envolve ciência? Envolve. Então, hoje em dia, é muito difícil a gente pensar em alguma coisa que não envolve ciência e tecnologia. Desde o tênis que a gente está utilizando, ao computador ou celular que a gente está tendo nessas aulas remotas, a produção de um simples lápis, de um caderno, ou seja, tudo que a gente utiliza hoje envolve ciência e tecnologia. Né? Então, você coloca aí os Ninguém dois ou três. Oi? Hoje ninguém usa roupa, por exemplo, feita à mão. Pois Toda roupa que você é, usa é à né? mão. Então, assim, uma roupa feita à mão é você pegar aquela semente de algodão, planta o algodão, colhe, você faz o fio e depois tece, né? Então, olha só que diferente que é do que a gente faz no dia de hoje. Se eu quero uma blusa nova, eu simplesmente vou até uma loja e compro. Se eu for investigar esse processo produtivo, eu vou observar que tem muita tecnologia envolvida nesse processo até eu conseguir comprar essa blusa. Né? Então, a gente vê muita coisa, desde o batom que eu vou utilizar, né, da gasolina que está no carro, tudo a gente observa técnica e tecnologia sendo aplicada. O álcool em gel também, né? Porque naturalmente, alguém me perguntou, álcool gel existe? Naturalmente? Não, você precisa produzir o álcool gel, né? Então, hoje é algo que está tão presente no nosso dia a dia, né? Acaba sendo algo que ele só foi possível existir graças ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Muito bem, ok? Então, acho que o número 2 está tranquilo. O número 3. Relacione os avanços tecnológicos à integração dos mercados mundiais. Bom, eu estou dizendo aqui, nesse exercício, que o mundo inteiro, os países, eles estão integrados, certo? Qual a relação dessa integração com os avanços tecnológicos? O que permitiu esses países estarem cada vez mais integrados? Basicamente, o desenvolvimento de duas coisas. Desenvolvimento da tecnologia da informação e comunicação e o desenvolvimento dos meios de transporte, certo? Então, hoje, com um aparelho celular, com um computador, eu consigo me comunicar com qualquer pessoa ao redor do nosso planeta inteiro. Isso faz com que as pessoas estejam cada vez mais integradas, certo? E, por exemplo, se eu tiver acesso a um carro, um ônibus, um avião, um barco, que seja, eu consigo deslocar por qualquer parte do planeta de uma maneira muito rápida, coisa que antes da terceira revolução industrial acabava sendo mais complicado, né? Hoje em dia, a gente se desloca num espaço muito grande em um tempo muito curto. Imagina, se eu estou aqui em Alfenas hoje, eu quero viajar para Tóquio. Eu consigo fazer isso? Consigo. Minha viagem vai durar, sei lá, 30 horas, mas eu vou conseguir chegar lá. Só agora pensa, se eu quisesse fazer essa mesma viagem no ano 1600, eu quero sair daqui de Alfenas para chegar em Tóquio. Nossa, vai demorar 10 anos, né? Então, tem essa grande questão aí. Essa maior integração dos países hoje, ela se deu graças ao desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação e também dos meios de transporte, ok? O número 4, eu já preenchi esse quadrinho com vocês, né? Das características de cada fase da Revolução Industrial.
e como que a Europa assumia o seu papel de acordo com a DIT em cada fase da Revolução Industrial, né? Aí, página 18, por favor. A página 18 mostra para nós o mapa mundi, mostrando as áreas de acordo com o nível de industrialização. Aí temos todos os continentes, mostrando o nível de industrialização de cada região, inclusive dos países, certo? E aí, vamos pensar, quais que são os continentes mais industrializados? Ou seja, fala para mim o nome dos continentes que têm alta industrialização. Pelo mapa, vocês observando a legenda, que os países de alta industrialização são aqueles países que foram pintados de rosa, certo? Então, quais continentes a gente vê que são mais industrializados, que tem mais manchinhas cor-de-rosa? América do Norte e um pouquinho da Europa. E um pouquinho da Europa. Se alguém tiver um olho bom, na minha apostila não vai dar para vocês verem, mas aqui, ó, bem no cantinho, tem um país pititico aí, que está pintado em cor-de-rosa. Alguém sabe que país é esse? Conjunto de 4 ilhas? Aonde, Bia? É o Bem Japão? aqui, ó, na Ásia. Aqui, ó. Onde está escrito Tóquio. Bem no cantinho aqui, ó. Aí é fácil. Enxergar. É o Achou? Japão? Japão, isso mesmo. Então, a gente vê que as áreas que são mais industrializadas vão ser a América, região do Norte, a América do Norte, a Europa e, tá falando aí no caso de continentes, né? Então a gente não vai falar o Japão, tá? Mas porque tá falando de continente, então a gente pensa na América, a parte da América do Norte e a Europa. A gente não cita o Japão, só queria que vocês observassem que também é uma área altamente industrializada. Beleza? Letra B. Quais países europeus se configuram entre os altamente industrializados? Talvez vocês aí não vão conseguir saber quais são os países, mas vocês podem colocar, por exemplo, os 4 mais industrializados. São 12 os que estão pintados em cor de rosa. Não precisa colocar o nome dos 12, tá? Quais 4 que a gente pode citar que são os mais desenvolvidos? Um que eu acabei de falar o nome dele, alguém lembra? Da Europa? Tem Itália, França, Inglaterra. E qual que é o mais deles? Faltou um. Alemanha. Alemanha, perfeito. Tá, então vocês podem colocar isso, ó. Alemanha, Inglaterra, França e Itália, tá? Os 4 aí que são os mais desenvolvidos, industrialmente falando, dentro da Europa, tá? E aí, pensando o seguinte, aí de novo a letra C. Pede para você citar produtos que você consome, ou que você conhece, que vêm desses países, né? Aí já falou. Vou pensar, Renault, Volkswagen, Mercedes, Citroën, a Bayer, Nivea, Nestlé, Puma, Adidas. Cita aí 2 ou 3 marcas que você conhece que vêm desses países europeus altamente industrializados, tá? Beleza? As outras questões, como são só de marca X, eu vou passar o gabarito para vocês, ok? Número 6, letra B de bola. Número 7, A de amor. 8, E de elefante. 9, C de casa. 10, B de bola. 11, A de amor. Certo? Pessoal, agora a gente começa o capítulo 2. E eu só vou lembrar, para quem não me mandou o nome completo ainda lá no bate-papo, me manda, que isso vai servir de chamada futuro para vocês. Certo? Tudo bem? Vou compartilhar uma tela aqui com vocês, que eu quero mostrar algumas coisas relacionadas à urbanização e industrialização no nosso planeta. Beleza? Então, a gente falou na nossa última aula que
nas nossas últimas aulas, né, que a industrialização, ela foi um processo que começou lá na Europa com a Revolução Industrial e que se espalhou por todo o nosso planeta, alguns países em maior e outros em menor grau. E aí, o capítulo 2, ele vai acabar tratando basicamente da urbanização. Tudo bem? E aí, a gente vai observar que a urbanização tem uma íntima relação com a industrialização, ok? Por quê? Porque a Revolução Industrial, ela provocou muitas mudanças na sociedade. Então, ela começou a diferenciar cada vez mais pessoas pelo status, pelo dinheiro que tem, pelo domínio sobre os meios de produção. A gente percebe que a Revolução Industrial mudou as paisagens, acabou contribuindo para o processo de urbanização e mudança do quadro rural do nosso planeta, tá? Mas, Bia, o que é urbanização? Parece muito óbvio o que é urbanização, né? Mas tem gente que não sabe o que é. Então, urbanização é o processo de surgimento e crescimento das cidades. Quando eu falo que a urbanização tem uma íntima relação com a industrialização, eu estou querendo dizer que a Revolução Industrial, ela favoreceu o surgimento e o crescimento das cidades existentes até então. Isso, claro, começou na Europa, porque a Revolução Industrial teve início lá na Europa, mas se espalhou pelo planeta inteiro, ok? Então, olha só esse exemplo que eu coloquei aqui, essa sequência de imagens, né? Então, ao longo do tempo, essa revolução industrial, ela foi provocando transformações na paisagem. Então, muitas áreas do nosso planeta lá no século XVIII eram áreas como essa primeira aqui. Áreas extremamente rurais, marcadas aí pela natureza quase que intocada. À medida em que a máquina a vapor foi se desenvolvendo, as áreas de moradia foram se ampliando, as paisagens foram se alterando também, a ponto de uma região como essa primeira imagem se transforma numa região como essa aqui nessa última imagem, né? Então, houve uma modificação da paisagem muito grande. Isso não só na Europa, como no resto do mundo todo, tá? E aí, à medida em que a industrialização aconteceu, ela acabou contribuindo para que houvesse um tipo de desemprego chamado desemprego estrutural. Porque qual que foi a marca da Revolução Industrial? Eu pegar uma máquina que é autônoma, não precisa da força de trabalho humana para produzir alguma coisa. Então, às vezes, uma máquina substitui o trabalho de 10, 15 homens, por exemplo, 10, 15 pessoas. E aí, o que acaba acontecendo? Aquelas 10 pessoas, por exemplo, que foram trocadas por uma máquina, elas ficam desempregadas, né? Então, esse tipo de desemprego gerado pela introdução de novas tecnologias é chamado de desemprego estrutural. Por exemplo, atualmente, os aplicativos de celular, eles têm todo um serviço bancário ali. Então, por exemplo, você tem conta no Banco do Brasil. Ali eu consigo transferir dinheiro, pagar conta, fazer empréstimo, consultar a fatura do cartão de crédito, entre outras coisas. Antes de existir essas tecnologias, desses aplicativos de celular, todas essas funções tinham que ter uma pessoa responsável ou algumas pessoas responsáveis para dar conta dessas atividades, né? Que hoje essas pessoas são dispensadas porque por um aplicativo de telefone eu consigo fazer tudo isso. Então, essas pessoas, por exemplo, elas ficaram desempregadas por conta da introdução de novas tecnologias. O meu pai me fala que quando ele tinha aí 16, 17 anos, a pessoa que saía da escola, que ia tentar arrumar um emprego e não tivesse um curso de datilografia, não conseguia emprego nenhum. O que é curso de datilografia? É curso de aprender a digitar na máquina de escrever. Hoje em dia, alguém que teve uma formação de datilografia é essencial para conseguir um emprego? Não. Mas se a pessoa teve uma formação de datilógrafo e ela não se modernizou, não se qualificou para a modernização do mercado de trabalho, ela foi uma pessoa descartada aí, né? Então, ela teve um desemprego estrutural aí, certo? E aí, a Revolução Industrial, ela acabou empregando novas tecnologias, não só dentro das indústrias, como também lá no campo, né? Então, lá no campo, essas modernidades provocadas pelas revoluções industriais acabou fazendo com que máquinas
fizessem um trabalho de muitos homens, né? O exemplo que eu sempre dou é da colheitadeira de café ou da colheitadeira de cana. Nós estamos, por exemplo, aqui no sul de Minas, no período da safra do café, né? Então, antigamente, precisava-se de grandes quantidades de trabalhadores para conseguir dar conta da colheita. Hoje em dia, as lavouras elas estão sendo mecanizadas. Então, se antes eu precisava de 50 trabalhadores, hoje em dia eu preciso no máximo de um, dois, porque vão pilotar aquelas máquinas que vão fazer o trabalho do resto todo. Então, a quantidade de desemprego dentro do campo acabou sendo muito grande desde a primeira Revolução Industrial. E aí a população acaba observando que nas cidades elas podem conseguir um emprego. Por quê? Nas cidades são os locais em que se instalam as indústrias. Então lá eu vou ter vários postos de trabalho que vão acabar podendo absorver essa mão de obra. Sem contar que dentro das cidades começa a crescer o comércio. Por quê? Porque os produtos feitos nas indústrias, eles precisam ser comercializados. E então abre o comércio com novas vagas de trabalho. E junto disso, serviços, como por exemplo, serviços de saúde, educação, lazer, serviços bancários e assim por diante. Então as pessoas começam a observar que as cidades poderiam ser as áreas de oportunidades. Acontece o que então? Através da Revolução Industrial, um êxodo rural muito intenso. O que é êxodo rural? É a saída das pessoas do campo para as cidades. Elas são atraídas para as cidades porque lá no campo elas estão sofrendo desemprego, encontram nas cidades a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Agora, tentando se inserir ou nas indústrias, ou no comércio, ou na prestação de serviços. Tudo bem? E aí, a gente observa que desde a primeira Revolução Industrial, essas indústrias acabam atraindo muita gente para as cidades, né? Justamente por conta do êxodo rural e das possibilidades que as cidades poderiam oferecer. E aí, desde a Revolução Industrial, a população urbana ela começa a crescer. E aí, no ano de 2007, a ONU divulga que mais de 50% da população brasileira, da população mundial, acabou superando, a população urbana acabou superando a população rural. E acredita-se que até o ano de 2050, a população atinja 70% urbana e 30% rural. Então, nos últimos tempos, a gente percebe que a maior parte da população do mundo vive nas cidades, tá? E aí, alguns locais, esse índice de população urbana chega próximo a 100% e outros chegam muito baixo, depende do nível de desenvolvimento. Mas, na média, no mundo inteiro, hoje em dia, tem a maioria da população morando nas cidades, certo? Um exemplo que a gente pode pensar é no caso dos países que sofreram a primeira Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial. Quais foram os primeiros países a se industrializar? A Inglaterra, alguns países europeus como Itália, França e Alemanha, e os Estados Unidos e o Japão. Esses países foram os primeiros países a se industrializar, né? E aí eles tiveram um grande crescimento das áreas onde as indústrias estavam sendo instaladas. Por consequência, a população começava a ir para essas áreas industriais, que eram áreas de cidades, áreas urbanas. Então, a população dentro desses países, junto com o crescimento das áreas industriais, a população começou a crescer. E isso impactou esses países de uma maneira muito intensa, fazendo com que, quanto mais a cidade crescia, mais as áreas industrializadas também cresciam. E aí fazia com que cada vez mais pessoas fossem para essas cidades. Então, pessoal, está intimamente relacionada a Revolução Industrial com o processo de crescimento das cidades. Quanto mais se industrializa uma cidade, mais pessoas serão atraídas para aquelas áreas. É o caso aí que a gente falou da Europa, é o caso que a gente falou de Estados Unidos e Japão, tá? Beleza? Eu vou parar por enquanto, a gente vai entrar especificamente na Europa. Falta aí 1 minuto e meio para a nossa aula acabar, ok? Alguém tem alguma dúvida? Não? Pessoal, responde para mim. Vocês já utilizaram com algum professor o Google Forms?
O Zé falou que, se eu não me engano, o Zé falou no grupo que ia usar, mas ele não usou, não. E eu Tá. acho que era na próxima aula. A gente usou hoje na aula do Júnior. Usou? Então, perfeito. que eu Vocês já devem não saber tava o que é. presente. Tá? Na próxima aula, o que eu vou fazer? Porque é o seguinte, eu preciso acompanhar se vocês estão fazendo as atividades ou não. Porque, por exemplo, gente, página 15. Como é que eu vou saber se o Gabriel fez mesmo ou não? Eu não vou ficar recebendo foto de muitos alunos no meu celular, né? Não tenho nem condição de fazer isso, ficar acompanhando o dia inteiro. Mas pelo Google Forms eu consigo. Então, nas próximas aulas, em algumas delas eu vou mandar umas atividades para vocês fazerem, tá? É um link que eu vou enviar, vocês vão responder algumas coisas para mim. Não serão ao vivo, tá? Como a nossa aula. Vai ser depois, como se fosse uma tarefa para casa. Tudo bem? Então, só para saber se vocês já estavam familiarizados, porque senão depois na próxima aula eu explico. Ok? Beleza?